Nós temos os estudos do Livro dos Espíritos e o estudo da Revista Espírita, também alternados, uma quinta o Livro dos Espíritos e na outra a Revista Espírita. Todos esses estudos começam às 19 horas, das 19 até as 21. Na sexta-feira nós não temos atividade na casa, nós temos atividade fora, como por exemplo, se eles chamarem para fazer um evangelho, plantar um evangelho em uma das casas, a gente vai, daqueles que estão fazendo tratamento. Se por acaso alguma casa espírita, irmã, nos convidarem para nós fazermos a pintura mediúnica, nós iremos na sexta e no domingo. São os dias que a gente não tem atividade à noite na casa. Então a gente faz atividade fora da casa. Aos domingos, de 3 em 3 meses, no primeiro domingo, a gente tem a visita ao abrigo de idosos, Jesus de Nazaré, lá em Cruz de Rebouças, né? Abrigo de Cruz de Rebouças ali, né? Naquele lugarzinho ali. E no segundo domingo nós temos a campanha do Tiro. No terceiro domingo nós temos a visita ao Hospital da Viloeira. No quarto domingo nós temos a sopa fraterna, uma Sheila, que é um dos trabalhos também da casa. Bom, assim a gente conclui as nossas tarefas, né? Com muito amor e carinho, e sempre pedindo a Deus força para continuarmos dando todas as assistências que nós tentamos dar da melhor forma possível. Temos que, eu esqueci de falar no sábado. No sábado, a gente tem, um sábado é com o Virgem, esse próximo sábado é com o Virgem. O outro sábado, tratamento espiritual. Então é sempre esse determinado, porque a gente não tem realmente espaço para ficar usando todos os dias da melhor forma possível. Então a gente aproveita o espaço que nos é dado e agradecemos a Deus por tudo quanto Ele nos dá, né? Então, seguindo em frente, já falamos a respeito das tarefas da casa, né? E aí nós vamos falar rapidamente, no final daremos mais informações. Nós estamos ainda, por conta do estudo da construção da nossa casa, inclusive colocamos até ali no quadro, no papel ofício verdezinho, algumas informações sobre a segunda parte da construção da nossa casa, onde tem um demonstrativo do quanto foi cobrado agora, na segunda parte, das nossas responsabilidades, a direção da casa, mas também de todos aqueles que nos ajudam da melhor forma possível, né? E aí a gente tem uma responsabilidade de todos os meses pagar R$ 2.350. Então a gente tem que trabalhar da melhor forma possível, sempre colocando a divulgação da doutrina à frente de tudo e levando adiante, né? E aí a gente promove todos os anos 2 eventos. Não são realizados aqui em casa, são realizados em um espaço onde a gente promove o evento. Um é o de São João, né, que é o forró, e o outro é uma festa retrô. O forró será agora no mês de julho, né? É o último domingo do mês de julho. Daí a gente sempre angaria algumas coisas, e nessa arrecadação a gente geralmente fica com 1 ou 2 mensalidades já segura para não faltar com as nossas obrigações, certo? Porque quem assumiu a responsabilidade fomos nós. Então temos que respeitar tudo isso. E em outubro é a outra festinha que a gente faz. Essas festas, tudo quanto entrar nela, na cantina, as vendas dos ingressos, tudo vai direto para a Caixa Econômica, que é a caixa de onde o dinheiro é guardado para ser só para a construção. Já sai daqui, entendeu? Nada fica na casa. Nem um centavo fica na casa. Então, nisso a gente vai sempre se precavendo para que a gente não falte nas nossas obrigações com a construtora. Que acredito que nenhuma construtora faz o que ela fez, dividir em 21 vezes. Ela só fez isso porque é para a gente, ela já conhece como é o nosso trabalho. Então a gente apenas está falando isso só para dizer para vocês
como é a nossa atividade aqui, e que já estamos com os nossos ingressos prontos. Quem quiser adquirir, se chegarem junto do Luiz e conversar, que ele explica melhor. Hoje, nós estamos com a presença do nosso querido amigo Jailson Costa, faz parte da CE também, está, né? Da CE e do Núcleo Espírita Obreiros do Senhor. Núcleo Espírita Obreiros do Senhor. Então, nosso irmão hoje será o nosso companheiro aqui e abordará o tema o Evangelho segundo o Espiritismo, instrumento de aprendizado. Vamos aproveitar o máximo possível, prestar atenção às explicações que ele dará e absorver o máximo que pudermos absorver das explicações da nossa doutrina. Então, que tenhamos muita paz, muita luz e que possamos também, essa mesma paz, essa luz, doar para o nosso irmão, pedindo a ajuda da equipe espiritual e a permissão de Deus, para que ele faça desse trabalho da noite de hoje um trabalho com muita paz. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade, fechar os nossos olhos e conversar com o Pai. Quem não quiser fechar os olhos, não tem problema, não fecha, mas eleva o pensamento a Deus. Essa é a grande importância. Senhor nosso Deus, Pai Criador de todas as coisas, aqui estamos, Senhor, agradecido desde já a tua permissão, essa oportunidade, Senhor, que temos de estar aqui diante de ti, para darmos prosseguimento, Senhor, aos ensinamentos da tua lei. E a esquece, Senhor, que nos evolui cada vez mais, que nos faz crescer como espíritos, vivendo a experiência terrena. Agradecido somos, Senhor, por permitir a equipe espiritual desta casa a nos orientar da melhor forma possível, nos ajudando e nos colocando, Senhor, à frente das tarefas, porque temos necessidade, muita necessidade de evoluir. Agradecidos somos, Senhor, e só podemos te dizer da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a cada um dos que nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, livrando de todos os males, porque teu, Senhor, é o reino e a glória para sempre. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. E agora, meus irmãos, a gente passa a palavra para o nosso querido Jailson, para que ele dê continuidade. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Saudamos a todas e a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NELS, Núcleo Espírita Obreiro do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho do Lar. Agradecemos ao Grupo de Estudo Espírita Poana, que através da nossa irmã Graça nos concede mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. A reflexão para nós desta noite, que tem o tema o Evangelho segundo o Espiritismo, um instrumento de aprendizado. Se nós pensarmos
e buscarmos entender como as criaturas na época de Jesus receberam o seu Evangelho, e provavelmente Mateus, que acompanhou muitas vezes a sós, porque Jesus o convocava para citar algumas de suas passagens do seu Evangelho, e provavelmente Mateus deve ter ficado intrigado e questionado a Jesus por determinados conselhos e orientações que ele deixou para todos nós há mais de 2000 anos. E para nós que estamos nessa jornada terrena, neste processo de aprendizagem, com o objetivo de nos tornarmos uma criatura melhor, porque esse é o grande propósito da jornada de toda e qualquer criatura. Provavelmente Mateus deve ter questionado: como é que eu vou orar por alguém que me odeia, que me faz mal, que me prejudica? Como é que eu vou oferecer a outra face a alguém que me agride, que me machuca, que me violenta? Como é que eu vou, se alguém me pede o que eu tenho, eu lhe dou muito mais do que ele me pediu? Não há uma divergência nisso? E evidentemente Mateus deve ter tido uma lição extraordinária e compreendido perfeitamente a sua mensagem. Mas o projeto de Deus em nossas vidas, ele passa por diversos estágios. A razão pela qual nós tivemos os profetas que vieram nos proclamar para que nós pudéssemos crer em um único Deus e nos aproximarmos dele e corrigirmos as nossas imperfeições. Veio Jesus então trazer algo novo, mais imperioso, mais forte para a nossa jornada, para a nossa transformação como ser e como criatura. E vem então a doutrina espírita, que com todo o ensinamento que Jesus nos ensinou, vai nos levar a ver, compreender e buscar assimilar o que há em toda a sua proposta evangélica para todos os seus irmãos. Evidentemente que nas duas primeiras passagens dos profetas e de Jesus, todo ensinamento foi escrito por homens, e que ao longo do tempo cada um deu a sua interpretação, e provavelmente muitas palavras não tenham o sentido a qual deveriam ter para o processo de transformação de todos nós. Mas a doutrina espírita, ela traz não a mensagem, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a orientação não de criaturas que vão trazer uma mensagem baseada no seu entendimento, na sua interpretação, no seu modo de ver ou no seu modo de entender como deva ser. As mensagens que nos trazem são daqueles que vivenciaram o que nós estamos vivenciando, que superaram as suas próprias dificuldades, que conseguiram vencer o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua violência, a sua maldade, a sua hipocrisia, a sua maledicência, e que conseguiram então se transformar e conseguiram então compreender
compreender e entender o projeto de Deus na vida de todos os seus filhos, que é um projeto evolutivo. Todos os filhos de Deus estão sempre em evolução. Cada criatura está sempre dando um passo no processo evolutivo. Alguns passos um pouco mais largos, outros passos mais tímidos, mais pequenos, mas todos nós estamos dentro desse processo. Talvez a gente não consiga compreender, talvez a humanidade não consiga entender, porque afinal nós vivemos em um orbe de provas e de expiações, e essa é a razão porque nós vemos tanta violência no nosso dia a dia. E nos custa então entender que essas criaturas que ainda colocam toda a sua violência para fora estejam em algum processo evolutivo, estejam dando um passo para a evolução. Estão. Porque nós não conseguimos ainda compreender a grande mensagem que Jesus deixou para nós, quando Ele nos propõe, né, o amor como relação entre todas as criaturas, o perdão como sentimento que nós devemos ter para com todas as criaturas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos mostrar de que não é só o ato, porque alguém pode dizer, ó, tu estás perdoado, desta vez eu te perdoo, mas na próxima não. Então nós colocamos condicionantes para perdoar, para desculpar alguém, como se nós fôssemos exatamente o juiz da vida e determinássemos aquilo que deva ser ou não. Então a doutrina espírita procura nos esclarecer de que não é o outro a quem eu tenho com que me preocupar, mas comigo mesmo. Porque lemos as mensagens de Jesus, o seu Evangelho, a sua promessa de estar conosco sempre. Então acreditamos piamente nisso. Acreditamos que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele há de nos curar. Tudo isso nós fomos evangelizados para crer firmemente, e o temos. E isso é um passo importante. Mas nós esquecemos de colocar em prática, no nosso dia a dia, as recomendações de Jesus para que a gente possa então encontrar essa cura. Porque não é a cura do corpo físico, mas é a cura da essência divina e imortal que somos todos nós. Com o advento da doutrina espírita, não há morte, há vida, e vida em abundância. E que todos nós, ao encerrarmos a nossa jornada, continuaremos vivos. E continuaremos sendo quem somos. Não muda absolutamente nada. Daí a importância da presença de Jesus nesse orbe, trazendo o seu Evangelho. Daí a importância da doutrina espírita nos esclarecendo para que a gente comece então a ter uma maior compreensão e um maior entendimento e pegar todo esse Evangelho e colocar dentro de nós, na prática do dia a dia. Mas é a doutrina espírita que então vai nos mostrar de que esta prática é possível e ela está exatamente na vida de cada criatura, na jornada em que cada criatura empreende. E aí nós vamos ver o que? As dificuldades, as provações, os obstáculos, as criaturas com quem nós não simpatizamos.
Se a gente atentar perfeitamente sobre todas as circunstâncias da vida, vamos observar de que ela está querendo que nós coloquemos em prática as recomendações de Jesus, o seu Evangelho, e comecemos então a praticá-lo. Porque só através dessa prática é que nós vamos conseguir nos regenerar. Por isso é que Jesus falou a Nicodemos que é preciso nascer de novo. E nós só vamos nascer novamente quando nós verdadeiramente tivermos construído e edificado o reino de Deus dentro de cada um de nós. Mas essa edificação, a gente vai observar atentamente que é o que passo a passo que cada criatura dá na sua vida. Dificuldades, isso é absolutamente natural de todos nós. Porque somos ainda criaturas que trazem uma série de imperfeições. Não somos espíritos perfeitos, não. Ao longo da nossa jornada, do nosso pretérito, nós edificamos uma série de imperfeições dentro de nós, e que é exatamente a vida terrena. É essa passagem por esse orbe que nós vamos conseguir ou não conseguir nos lapidar. E a espiritualidade, ela começa então a trazer para todas as criaturas estas mensagens edificantes. Todas as mensagens que são contidas em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver muitas delas testemunho de algumas criaturas que passaram pelas dificuldades da vida, as provações da vida, mas que assim como nós, que um dia venceremos, eles venceram, suplantaram tudo isso e compreenderam de que só é possível ser uma nova criatura exatamente superando a si mesmo. Este é o grande desafio de todos nós, nos superar. Porque fomos nós que exatamente edificamos essas barreiras que nos impedem crescer, avançar, evoluir. Muitos reclamam de impaciência. Eu não tenho paciência com isso. Olha, eu não tenho tranquilidade para lidar com isso. Então tudo isso está dentro de si. Não é o mundo ao redor. Não. São os sentimentos seus que estão exalando, ou se colocam-os para fora. E só a doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro dos Espíritos, vai nos esclarecer e nos orientar como nós devemos nos trabalhar para isso, reconhecendo que somos falhos. Reconhecemos que somos impacientes, violentos, egoístas, orgulhosos, e que nós precisamos exatamente nos trabalhar. Mas é a luta diária, é as adversidades diárias do dia a dia, que estão lá exatamente colocando o dedo na nossa ferida. E quem é que poderá cicatrizar a ferida? Nós. Só nós temos o antídoto, a medicação, o analgésico, o antibiótico, o antidepressivo, tudo está em nós. Agora, isso é o que? Uma tomada de decisão que cada um deva tomar. Mas isso não significa dizer que hoje eu resolvi ser paciente e amanhã não estarei impaciente. Estarei. Só conseguirei ter paciência no momento em que eu conseguir me superar, vencer exatamente
todo isso que está dentro de mim, todo esse sentimento que eu trago comigo. Vejam que a nossa luta é grande. A luta de muitas criaturas é grande. Nós temos a felicidade de estarmos dentro de uma doutrina espírita, buscando o esclarecimento, buscando o quê? Compreensão, entendimento, orientações. Mas quantos de nossos irmãos não estão perdidos no caminho a qual nós já estivemos? E essa é a grande diferença que há nos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, que ele nos mostra, ora, não és melhor do que o outro, não. Já estivesse nesta mesma trajetória. Não te engrandeça, não te enchas de orgulho só porque estás dentro da doutrina espírita, ou porque tu estás falando para o público sobre a doutrina espírita. Não te orgulhe disso, não. Já estivesse transitando por este mesmo caminho, e agora é o caminho de tu que buscar o esclarecimento e a compreensão e aplicar na tua vida, não é na vida do outro. É na sua vida que você tem que colocar em prática. Olhar para si e reconhecer as suas imperfeições, as suas limitações. Esse é o grande aprendizado de toda e qualquer criatura. É esse processo de lapidação que temos que fazer em cada um de nós. E é Ele que veio há mais de 2000 anos, que é o nosso referencial. Porque nós só olhamos as coisas belas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos falamos isso. Mas ninguém diz, tomai sobre vós o vosso jugo. Nós queremos que Ele carregue o nosso fardo. Não. O que Ele falou, quem quiser vir após mim, pegue o seu fardo, pegue a sua cruz, trabalhe as suas imperfeições e venha. Não é Ele que vai carregar o fardo, é nosso. A responsabilidade é de cada um. O que Ele nos mostrou, qual o caminho que nós devemos trilhar para nos engrandecer espiritualmente, para vencermos as tribulações e as dificuldades da vida. Nós apenas achamos as suas mensagens belíssimas, mas não olhamos que a maior mensagem que Ele deixou para todos nós é exatamente a sua trajetória após todas as suas falas, seu sermão, seus conselhos. Porque o que Ele nos mostrou, ora, falar é fácil. Chegar aqui e falar é fácil. Qualquer uma das senhoras e dos senhores podem falar. Mas a vida vai nos exigir o quê? O testemunho daquilo que nós estamos falando. Essa é a mensagem que Ele deixou para todos nós. Que não basta entrar dentro de um templo, falando do seu evangelho, falando do seu amor, falando da fé e da confiança nele, mas se saiu do teu templo, tu és um carrasco. Se dentro de casa tu não respeita os teus familiares, se no teu local de trabalho tu não respeita os teus familiares, teus colegas de trabalho, teus superiores, se na rua não respeita o transeunte,
Não respeita alguém que é homossexual, que é bissexual. Não respeita aqueles irmãos que são evangélicos, são católicos, são de religião de matriz africana. Mas o que é que você está fazendo dentro do teu... O que estás aprendendo do meu evangelho? Essa é a pergunta que ele faz para todos nós. Então falar é fácil. Ir numa tribuna é fácil. Abrir os textos e falar é fácil. Mas ele não diz, não, agora vai começar, a prática é você superar a si mesmo na hora em que você está sozinho. Como ele ficou. Na hora em que a vida vem e te amassa. Na hora em que você terá que transitar exatamente por essas grandes adversidades que a vida vai te cobrar o que tu falaste, o que tu pregaste. Esta é a parte fundamental e mais importante do nosso aprendizado. É a parte do Calvário. É a hora da dor, do sofrimento, da solidão, da violência, da incompreensão, do desrespeito. Aí está o grande aprendizado para a humanidade. Porque este é o momento em que você precisa superar a si mesmo. É o momento em que você é colocado à prova. Mas o que nós fazemos? Nos rebelamos contra a vida. Nos rebelamos contra o nosso irmão. Por quê? Porque nós simplesmente focamos nas palavras dele. Não focamos no testemunho. O testemunho é a lição mais importante de nossas vidas. O momento da cruz é o aprendizado mais importante de nossa vida, em que ele nos deu exemplo do que é amar de forma incondicional. É você, a vida lhe massacrar, todos lhe massacrarem, lhe abandonarem, e você mantém-se fiel à sua proposta de renovação. Aí você alcançou exatamente o grande patamar evolutivo quando você perdoa, mas perdoa de forma incondicional. E é dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos encontrar orientações preciosíssimas, mensagens preciosíssimas. Bem-aventurados os aflitos, mas os aflitos que compreendem a sua dor, a sua angústia, a sua aflição, o seu sofrimento, que confia firmemente e que não maldiz a vida, nem maldiz ao seu irmão, mantém-se firme, apesar da dor e apesar do sofrimento. Desculpa aí. Nós somos convocados exatamente a isso. Não é a questão simplesmente da leitura, ou de ouvirmos as palestras, de ouvirmos a mensagem, de ouvirmos músicas, de ouvirmos hinos que glorificam, que exaltam a Deus, a Jesus, que nos estimulam a superar as dificuldades. De pessoas amigas que nos orientam, nos aconselham, que são ombros amigos. É a grande jornada de aprendizagem.
Porque é exatamente aí, na dor e no sofrimento, que nós devemos ter os subsídios importantes para nós. Vamos superarmos a dor, vamos superarmos o sofrimento. O que queremos ser? É isso que a doutrina espírita está nos perguntando. O que queremos ser? E quem somos nós? O que estamos edificando dentro do nosso próprio ser? Jefferson, mas a minha vida não é fácil. Claro, não viemos aqui para ter vida fácil, não. Viemos aqui com um fardo extremamente pesado. E só quem poderá aliviar esse fardo somos nós. Não adianta para mim tomar água purificada, tomar passe, assistir às reuniões, ouvir as palestras, se eu não absorvo nada disso. E se eu não pratico nada disso. Se eu não sou grato a Deus por tudo. Será que eu estou orando, né, como fariseu, cheio de orgulho? Ou como aquele pobre criatura que não tinha coragem nem de levantar os olhos para Deus e pedir perdão? Porque não são as palavras, é o sentimento, é o que sai de dentro de você. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, é isso que nós vamos aprender, que é aquilo que sai de dentro de cada um de nós, não as minhas palavras. As palavras são importantes, mas o que elas carregam, o que essas palavras estão impregnadas. Porque a partir do momento em que eu falo algo, vai carregada, vai impregnada daquilo que eu tenho dentro de mim. Então o que eu tenho dentro de mim pode fazer bem ou mal a alguém. É isso que a doutrina espírita procura nos esclarecer, nos orientar de que a recomendação de Jesus de orai e vigiai se aplica todos os dias a todos nós, aos nossos pensamentos, às nossas palavras, os nossos atos, as nossas atitudes. Somos plenamente esclarecidos em o Evangelho segundo o Espiritismo, que procura exatamente trazer para nós que ainda estamos empreendendo uma jornada evolutiva, que ainda estamos lutando contra as nossas dificuldades, que ainda nos encontramos ainda frágil para superar algumas, de que não devemos esmorecer, que não é a dificuldade de hoje que não superamos que irá traduzir a nossa história, a nossa vida. Não. Cada momento nos traz um aprendizado importante, seja ele qual for, agradável ou não. Há sempre um aprendizado precioso. E é isso que a vida nos faz, nos ensinar. Daí a importância de nós estarmos sempre lendo o Evangelho segundo o Espírito, refletindo sobre aquela mensagem. Qual o esclarecimento que nos está trazendo? Como é que eu posso aplicar isso em mim e na minha vida?
porque essa é a proposta. É você aplicar na sua vida, no seu dia a dia, em todos os ambientes nos quais você está. No seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, no seu ambiente social, no seu ambiente religioso. Não pode haver mudanças. Tem que ser a mesma postura, o mesmo entendimento, o mesmo respeito para com todos. Algo difícil da gente praticar. Não fazer ao outro aquilo que não gostamos que ele nos faça. É difícil a gente praticar isso. A gente atira a pedra no telhado de vidro do vizinho, mas se ele atirar na nossa, aí a gente fica bravo. São esses pequenos detalhes do dia a dia, da vida de cada criatura, que ela precisa analisar. Porque o que é a nossa vida? A nossa vida são ações e reações, causas e efeitos. É a jornada de todos. Sofremos as consequências dos nossos erros, dos nossos equívocos, mas também sofremos a consequência dos nossos acertos, das tomadas de decisões corretas que tomamos. Então a doutrina espírita vai nos esclarecer. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece sobre isso. E quando Jesus nos recomenda de não fazer ao próximo aquilo que não desejamos para nós, é tudo. O que eu não quero receber de volta, eu não devo atirar, nem em pensamento, quanto mais em palavras e em ações. Então, o que nós vamos observar é de que a nossa vida terrena, ela é preciosíssima. É um aprendizado precioso. Este orbe a qual nós hoje nos encontramos encarnados é para todos nós uma escola, um hospital e um reformatório. A escola tem o objetivo de ensinar. O hospital de curar. E o reformatório de reformar. Exatamente isso. Este órgão, exatamente isso. Daí a necessidade do aprendizado. Se a gente aprende, automaticamente a gente vai se curando das nossas próprias enfermidades e vamos nos reformando. Não apenas o aprendizado teórico, mas acima de tudo o prático. Porque no nosso aprendizado, quem se forma em medicina só é médico, não simplesmente como canudo. Bota lá o diploma na parede, mas é o dia a dia, atendendo pacientes, fazendo cirurgias das mais simples, das mais complexas. Ah, sou formado em engenharia. Você já edificou pelo menos alguma casa? Não. Então, cada profissão você precisa exercê-la na prática, para que você compreenda. Porque não é algo estático, algo que se renova. O mundo evolui, você precisa aprender alguma coisa a mais. Você precisa se reciclar, você precisa aprender. E nós somos espíritos e passamos por esse processo de reciclagem. Aqui estamos, vamos absorver o máximo que nós pudermos e colocar em prática, o máximo que nós pudermos colocar. Vamos retornar à erraticidade, mas vamos retornar melhores do que quando aqui chegamos.
porque tudo isso estará conosco. É o nosso aprendizado. E o nosso juiz, que é a nossa consciência, está dizendo: olha, aqui tu nota 10, aqui você foi reprovado. Então, o que é que eu vou trabalhar? Naquilo que eu fui aprovado, eu vou procurar melhorar, para que eu possa, no momento em que eu volte aqui, é aqui a prova, eu consiga obter a aprovação. Por isso que eu lhes digo, o Calvário e a crucificação é a grande mensagem que nós precisamos aprender. O seu evangelho, ele é importante, ele é orientativo. Mas é o Calvário que está o nosso maior aprendizado. Se nós não aprendermos com o Calvário, não aprendemos nada. Daí a razão pela qual, como eu disse, Deus na sua obra, primeiro os profetas, depois Jesus, depois a doutrina espírita, para formar os seus filhos no processo de aprendizagem. E veja, as senhoras e os senhores, são mais de 2.000 anos que Jesus esteve presente aqui neste orbe. O que nós aprendemos? Somos mais de 8 bilhões de criaturas peregrinando nesse orbe. E vejam, tanta violência, tanta fome, tanta miséria, significa dizer que ainda não aprendemos o Evangelho, ainda não absorvemos, ainda não conseguimos internalizar. Estamos esperando que Ele venha e possa nos resgatar. Mas tem que se resgatar é cada criatura em si. Ele veio exatamente para isso. Nos prendemos de que Ele disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Não. Qual o pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde e ele vai deixar ela? Não, ele vai em busca da centésima, vai lá buscá-la e traz com alegria, com felicidade. Nos prendemos a isso. Continuamos errando, vivendo a nossa vida torta e queremos que Ele venha com uma varinha de condão e... Não há privilégios na obra da criação. Nenhum dos filhos de Deus tem privilégios, não. Todos têm aprendizados e as suas conquistas. Atingir o ápice, como Cristo atingiu, foi a conquista dele. E que nós temos que nos esforçar exatamente para isso. Só nós temos a capacidade de atingir o estágio de Espírito Cristo. Só nós. Muitos podem nos ajudar, nos orientar, nos esclarecer, nos incentivar, mas a decisão de caminhar para atingir a perfeição de ser o Espírito Cristo é individual de cada criatura. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece. É você que tem que lutar para se superar, para se transformar nessa criatura divina que és. Todas as ferramentas, tudo que é necessário, Deus nos oferta. Cabe-nos aproveitar cada reencarnação, cada oportunidade de aprender, cada oportunidade de servir, cada oportunidade de edificar o reino de Deus dentro de cada um de nós. Que nós possamos então mirar, no modelo e guia para a humanidade.
não apenas nos seus sermões. Não, mas a parte essencial e mais importante para nós, que é o Calvário e a crucifixão. É onde está a verdadeira lição do seu Evangelho. Porque as demais são palavras que nós devemos internalizar dentro de nós. Para que quando chegar a hora da prova, e aí por isso que ele diz que bem-aventurados são os aflitos, jordanear exatamente o seu Calvário e se vencer, se elevar acima de si mesmo, não se elevar acima do próximo, não, mas acima de si mesmo. Porque nós vivemos numa sociedade em que você tem que ser maior do que o próximo, que você tem que ser melhor do seu próximo. Vivemos numa sociedade em que a concorrência, competição, não há colaboração, não há união. Todo mundo concorrendo com todo mundo, um querendo ser melhor, querendo ser maior do que o outro. E isso em todas as sociedades de uma forma geral. Falamos do Evangelho da boca para fora, mas dentro de nós ele não edificou, ele não criou raízes. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo as mensagens dos nossos irmãos que conseguiram fazer com que este Evangelho se tornasse raiz dentro dele e se tornarem árvores de bons frutos. Aí vamos compreender Paulo. Vamos compreender porque ele superou a sua jornada, guardou a fé. E Paulo é outra decisão que nós precisamos tomar. Porque a decisão de Paulo não foi fácil. É algo romântico. E Saulo, na estrada de Damasco, se deparou e ouviu Cristo falar. E quando nós romantizamos, Cristo, com o seu poder, transformou Paulo. Mas já meditaram sobre a decisão de Saulo? E agora, o que é que eu faço? Persegui, matei. Se eu for seguir, quem vai ser perseguido e morto sou eu. É nessa encruzilhada que nós nos encontramos. E que é o Evangelho segundo o Espiritismo que vai nos esclarecer. Que no momento em que nós reconhecemos, e aí, por que Paulo tomou a decisão? Porque ele reconheceu que verdadeiramente, aquele sim, era o Messias das Escrituras, porque nenhum daqueles que disseram ser o Cristo haviam ressuscitado, só ele. Então Paulo de Tarso abandonou Saulo e tornou-se Paulo. E tem as suas cartas e a sua morte. É a nossa jornada. Porque não é o corpo físico que mais dia menos dias volta à terra, porque faz parte da terra. Esse elemento material é o elemento que se contém em tudo da natureza. Então volta para a terra, volta para a natureza, porque faz parte dela. Mas a essência divina e imortal
filhos de Deus que somos todos nós, continuaremos vivos e vamos aprender mais, porque a nossa jornada é a de eterno aprendizado. Voltar à pátria espiritual, evoluir para outros órgãos, mas evoluir não significa dizer que nós vamos ficar de braços cruzados ou numa cadeira de balanço, não. Nós vamos continuar estudando, aprendendo, trabalhando, servindo, porque Deus conta conosco, com cada um de nós, na edificação do seu reino em si, e trabalhar para que outros também possam construir o reino em si também. Isso significa dizer que nós vamos abandonar todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, e vamos servir verdadeiramente a Deus, e vamos trilhar o caminho que Cristo nos ensinou a trilhar, e vamos compreender porque toda essa mensagem espiritual que desaba sobre esse homem em todos os lugares. As mensagens que vêm espirituais estão em todos os lugares, em todas as religiões. Porque nós somos mensageiros de Deus. E esses irmãos que estão em patamares superiores estão fazendo exatamente esse trabalho de semeadura, que nós poderemos fazer também em grau bem pequenininho, mas é importante que façamos, porque pregar o Evangelho não significa você vir aqui à frente, ou você só fazer o Evangelho no lar, em sua casa, ou você está falando aonde quer que seja, não, mas é você acolher alguém que precisa de você com respeito, com amor, com carinho. É alguém que chega para você angustiado, desesperado, deprimido, e você oferece o seu ombro para que a pessoa possa chorar, desabar, e você não dizer uma palavra. Você simplesmente orar e envolver aquela criatura com todo o seu amor, com tudo que há de bom dentro de si. Você está praticando o Evangelho que Jesus nos recomendou, e fazer ao próximo aquilo que nós queremos que ele nos faça. Por isso é que a doutrina espírita coloca-te no lugar do outro. Aí você vai compreender por que Jesus falou que não se deve fazer ao próximo aquilo que você não quer para si. Porque você se coloca lá e você começa então a refletir, a analisar o que é que você gostaria de receber naquele momento em que a dor te visita, que a angústia, que o desespero, que o desânimo toma conta de si. Com quem você gostaria de se deparar? Alguém que só fizesse crédito, mas você é mole, você é desanimado, levanta a cabeça, fulano, levanta a cabeça, ciclano. Ou alguém que senta aqui, fulano, vamos conversar, coloca a tua cabeça primeiro, chora, desaba. Você fazendo tudo isso, aquela pessoa vai sair dali renovada. O problema, a dor, a aflição, a angústia, o desespero continuam lá, mas ela conseguiu um porto amigo, um lugar onde ela pode, por aquele momento, se restaurar. E se ela precisar de alguma palavra, você vai dizer: ó, eu estou contigo e não abro. Precisar de mim, estou aqui disponível 24 horas por dia. Então a vida para nós é de uma extraordinária e abençoada lição. A cada detalhe da vida que nos deparamos, reflitamos sobre qual a lição
que me está sendo doada pela vida. E a nossa jornada é essa, de reflexão a todo momento, vigiando e orando. Os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e doando aquilo que nós queremos receber. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir outro mundo de imagens além daquele que é em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do poeta e escritor alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e porque cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Nós que te agradecemos, Jair, pela sua disponibilidade. Enviamos aqui um grande abraço ao Lúcio, mensageiros, obreiros do Senhor, mensageiros do bem, viu? Obreiros do Senhor. É por isso que eu gosto de Jair Esquerdo. Ele me entende. E assim a gente termina o nosso trabalho na noite de hoje, fazendo uma pequena reflexão da nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre o amor, né? É de Fenelon, Bordeaux, 1861, quando ele diz assim: o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto e mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição e viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente a altura e sublime. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma do imenso benefício. Crede-me e fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Essa mensagem é de Fenelon e está no capítulo 11, Amar ao Próximo, do Martinez. Queridos irmãos, mais uma noite de trabalho, graças a Deus, concluímos com muito amor e carinho. Apenas relembramos aqui algumas coisas que ficamos de falar agora no final, como por exemplo, a nossa festinha, né? Que o grupo de estudos espírita promove todo ano. Esse é o 4º encontro, né? É o forró, que será no dia 28 de julho, no dia, das 15 às 20 horas. Será no mesmo local que foi o ano passado. A gente vai divulgar através das páginas sociais, todas elas. E quem quiser nos ajudar na compra dos ingressos, o Luiz vai estar ali sempre com esse talãozinho, certo? Quem puder levar o talão para vender a família, os amigos, tudo bem. Quem não puder, comprando um só, nós agradecemos de coração.
E a maior parte disso tudo, meus irmãos, é a divulgação. Né? Então nós precisamos que seja divulgado o evento, porque só assim abrangerá uma maior quantidade de pessoas. Nós queremos apenas lembrar, como já dissemos no primeiro, que toda renda é para dar continuidade, né, à construção de nossa casa, e que essa festa é um encontro de famílias. Né? A nossa família do Coana, com a família na casa do nosso irmão, com outras famílias de casas espíritas. Nós não temos e nem desejamos, né, que nenhum dos participantes leve bebidas alcoólicas. Nós não vendemos e pedimos por gentileza que não levem bebidas alcoólicas, porque aí eu vou ser obrigada a retirar a pessoa. E aí ele vai ficar sem jeito. Nos nossos eventos nós não temos bebidas alcoólicas, certo? Nós brincamos com suco, com guaraná, com a água, porque nós não precisamos de bebidas alcoólicas para nos animar, para colocar de dentro para fora a alegria que a gente tem dentro de nós. Então, esse pedido a gente faz sempre, deixando bem claro isso, certo? Então, é uma festa para a família, brincar com a família. É uma festa de criança, de adolescentes, de todos aqueles que queiram ir. Estamos de portas e coração aberto para receber a todos. Bom, concluindo o nosso trabalho na noite de hoje, acredito que eu falei tudo o que eu tinha para falar. A gente vai encerrar com uma prece musical. E eu peço que os passistas, o Luiz e a Heloísa, né, não sei se tem mais passistas, acho que não, estejam postos para o nosso passe, o passe coletivo. E aqueles que souberem da música, cantem, porque é uma prece. E nessa prece a gente encerra o nosso trabalho mais uma vez, agradecendo ao Jailson, de todo o coração, e a todos vocês que estão presentes. Vocês só vão sentir uma coisa, que uma cantora muito importante vai cantar. E aí vocês, por favor, né, coloquem os ouvidos finos, a mente para Deus, agradecendo a Deus a essa cantora que era muito boa. Deixa eu abrir aqui o vídeo, que aí vocês têm a letra dela e vocês cantam também, ajudando a cantora, é bem importante. O título da música é O Amor. Não para essa música aqui, é a de cima, viu? O termo está de cima, de cima. De cima. O amor é o bem maior, riqueza de amor, aos corações, para o coração. O amor é eficaz e a alegria traz grande emoção, grande emoção. O amor é o bem maior, é algo a encontrar. História te falou que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor inspira a fé, seu poder faz até o sol brilhar, o sol brilhar. Em noite sem luar, seu amor nos dirá. Nos haverá no mundo de amor, só há inspiração. E ter essa certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, na vida uma canção. O amor é Deus, o amor sem par, que a todos pode dar. Feliz viver, feliz viver. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer, até morrer. Foi esse amor que fez
em glória ressurgir. O amor é inspiração, a vida é uma canção. O amor é Deus, o amor sem par, que a todos pode dar. Feliz viver, foi Deus que fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi esse amor que fez a sepultura abrir e o Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida uma canção. O amor foi esse amor que fez a sepultura abrir e o Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida uma canção. O amor é inspiração, na vida uma canção. O amor. E em torno desse amor, do amor de Deus, do amor do nosso Mestre Jesus, do amor de Maria de Nazaré, que elevamos o nosso pensamento, agradecendo ao Pai tudo quanto Ele tem nos dado. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, a todos com boa vontade. Feliz aquele que ama, porque sabe o significado da palavra amor. Amar, meus irmãos, é aquela mensagem que Jesus deixa para cada um de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Respeito, paz, amor, simplicidade, humildade, fervor de entender que eu amo e que o meu próximo também me ama. Que Deus abençoe a todos, que todos possam botar os seus lábios na santa paz, carregando dentro de si esse amor grandioso e valioso que Deus nos deu. Muita paz e luz para todos, e que ao chegar nos seus lares, distribuam com todos o amor que você tem dentro de você. Paz e muita luz para todos. Que assim seja.